Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje, lição número 154 do livro Um Curso em Milagres. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje o tema da lição, ela diz que eu estou entre os ministros de Deus. Ontem a gente já tocou um pouquinho nesse assunto, né, sobre os ministros de Deus, quem são os ministros de Deus. E hoje a lição, ela dá toda a ênfase a esse assunto, a explicar, né, o papel dos ministros de Deus. E eu achei essa lição uma lição muito linda, que traz para a gente uma reflexão muito profunda sobre o nosso entendimento mesmo do que nós estamos fazendo aqui, né, neste planeta. E quando a gente lê essa lição, a gente percebe que a grande maioria dos seres humanos, da humanidade, não sabe qual é o seu papel, não sabe o que está fazendo aqui. Tem uma projeção muito errada da sua existência, tem uma ideia muito distorcida do que cada um significa e do seu papel mesmo nessa existência. E eu gostaria muito que todos tivessem a oportunidade de ler essa lição e de perceber como faz sentido, como traz uma clareza muito grande para a nossa busca, né? Muitas pessoas, elas sentem um vazio, né? Uma sensação de que não pertence, de não pertencimento, uma sensação de que falta alguma coisa. E eu acredito que tudo que está escrito aqui nessa lição, ela é uma resposta para esse vazio, para essa sensação de que está faltando alguma coisa. Então, quanto mais pessoas puderem ter a oportunidade de refletir no que essa lição está falando, eu acho que é muito bom, né, para esse processo de evolução, para esse processo de entendimento sobre quem somos nós, né? Mas vamos lá então. Eu vou ler aqui uns trechinhos da lição, tá bom? O primeiro trecho da lição diz o seguinte: qualquer que seja o papel que te foi designado, foi selecionado pela voz por Deus, cuja função é a de falar por ti também, vendo as tuas forças exatamente como são e também ciente de onde podem ser melhor aplicadas. Para que, para quem e quando. Ele escolhe e aceita o teu papel por ti. Ele não trabalha sem o teu próprio consentimento, mas não se engana quanto ao que tu és e só escuta a sua voz em ti. Então, olha que interessante esse primeiro trechinho, né? E o que eu dou ênfase aqui, que é muito importante a gente ter, né, a consciência que ele não trabalha sem o teu próprio consentimento. Ou seja, Deus, ele age através de nós. Então, ser este ministro de Deus é permitir que Deus, a consciência divina que está em nós, porém ela não age através de nós sem o nosso consentimento. Então a gente precisa expressar essa intenção de que a consciência divina possa falar e agir através de nós. Olha só, aí é que entra aquele livre-arbítrio, né? O batei a porta e a porta se abre. Ou seja, se você não expor a intenção, se você não bater na porta da consciência divina, ela não vai se abrir para você. Ela não vai ultrapassar os limites que você, como humano, na sua mente humana, determinou, colocou. E isso é o que acontece na nossa vida, porque a consciência divina, ela está o tempo todo à nossa disposição, mas é a nossa escolha que permite que ela entre em ação para agir, para responder os nossos questionamentos e para agir através de nós. Ou seja, para nos dar as instruções, para nos dar toda a sabedoria que já está disponível para a gente.
Isso é tão sério e isso é o que leva a humanidade ou o que leva uma pessoa ao sucesso ou ao fracasso. Então, olha só, tem alguns trechinhos aqui que eu até escrevi, né? Escrevi para que eu pudesse mentalizar aquilo ali de forma mais profunda. E essa frase foi uma das frases que eu destaquei nessa lição. Então, faça isso também, destaque isso. Lembre-se o tempo todo de que a consciência de Deus, a consciência divina, ela não age sem o seu consentimento, sem a sua intenção. Então, é necessário que essa intenção aconteça. E o que mais que a lição diz aqui? É através da sua capacidade de ouvir uma única voz, que é a sua própria, que a sua aqui é a divina, porque está em maiúscula, a sua própria, que tu vens a ser, enfim, ciente de que há uma única voz em ti mesmo. Então, a nossa voz verdadeira é uma só. Então, aqui ele está dizendo, olha, existe aquela voz que você ouve e que você muitas vezes respeita e segue ela, que é a voz da sua consciência humana, da mente humana, que é a voz do ego, a voz das crenças, a voz daquilo que você acha. E tem a única voz, que é a voz verdadeira, que é a voz que você vai ouvir ela, seja através de uma intuição, e aí depende, cada pessoa vai ter uma forma de traduzir essa voz de Deus, ou voz do Espírito, que a gente também, né? O Espírito é a representação de Deus. Então, cada um vai ter uma forma diferente de receber essas mensagens da consciência divina. Mas essa é a única e verdadeira voz que a gente deveria ouvir. Então, aqui também entra o nosso trabalhar em distinguir entre quando é Deus que está falando e quando é o ego que está falando. Ter essa percepção. Deus, né, a consciência divina, ela sempre vai falar para cada um de nós através do silêncio, através dos momentos onde a nossa mente ela está num estado de tranquilidade, num estado de paz. Ou seja, se a nossa mente está barulhenta, se o meu estado mental ele está lá no passado, ou ele está lá no futuro, ou ele está preocupado, está com raiva, está cheio de problemas, ele não vai permitir, né, essa mente, ela não vai permitir que a consciência se expresse. Então, existe um trabalho, um exercício aqui também de cada um de nós, de treinar ouvir a voz de Deus, de treinar ouvir através do silêncio, de perceber a intuição, de perceber quando é Deus e quando é o ego falando com a gente. E vamos lá, continuando. Aqui ele diz também mais o seguinte: é essa união do Pai e do Filho, através da voz de Deus, que coloca a salvação à parte do mundo. É essa voz que fala de leis que o mundo não obedece, que promete a salvação de todo o pecado, abolindo a culpa da mente que Deus criou sem pecado. Então, aqui nesse trechinho, quando ele fala a respeito das leis que o mundo não obedece, ele está se referindo às leis universais. E quando ele diz que o mundo não obedece, é porque o mundo, as pessoas, no caso, né, do mundo, não têm conhecimento de que essas leis existem e de que essas leis funcionam sempre de dentro para fora. Então, vou dar um exemplo aqui da lei da vibração, da lei da atração, né, que é uma sublei da lei da vibração. Então, a vibração, ela acontece como? De fora para dentro? Não, ela acontece de dentro para fora. É o que eu vibro que eu projeto. Só que se a pessoa não sabe disso, ela está lá vivendo o mundinho dela, achando que tudo que está acontecendo na vida dela é resultado de algo que veio de fora. Então, ela já está perdida nessa lei. E aí, as outras leis, leis de causa e efeito. Tudo que eu vejo lá fora é apenas efeito, porque todas as causas partem de dentro de mim.
Lei do mentalismo, a principal lei, a lei do mentalismo. O que eu estou projetando a partir dos meus pensamentos? O que eu estou projetando a partir das minhas crenças? Aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que é errado, aquilo que eu espero dos outros. Tudo está vindo de dentro. Então, as leis do universo, elas funcionam, a partir do que está dentro de nós, se projetando para fora. Então, a falta desse conhecimento é que o mundo não conhece, o mundo também não obedece. E é a partir dessa falta do conhecimento que é gerado todo o caos que a gente vê aí pelo mundo. E na nossa vida mesmo, né? Quando a nossa vida não está indo bem, é porque essas leis não estão sendo obedecidas internamente. Por isso que é sempre o olhar para dentro, é sempre interno. Esquece lá fora, olha para dentro. Quanto mais olhar para o nosso interior a gente tem, mais a gente consegue observar tudo que está errado dentro de nós, tudo que está distorcido, tudo que está escuro dentro de cada um de nós. E seguindo aqui, o que ele fala aqui mais a respeito desses ministros de Deus. Esses ministros são todos nós estamos aqui como ministros de Deus, porque nós viemos aqui para passar a mensagem de Deus. Então Deus, ele se expressa através de nós. E aqui o que ele diz sobre os ministros, ele fala assim, um ministro não é aquele que escreve a mensagem, que entrega, tampouco questiona o direito daquele que o faz ou pergunta por que escolheu aqueles que receberão a mensagem que traz. Basta que a aceite e dê àqueles a quem se destina e cumpra o seu papel na entrega da mensagem. Se determina quais devem ser as mensagens ou o que o propósito servem ou para onde devem ser levadas, está faltando em desempenhar o seu papel como portador do verbo. Então, é receber a mensagem, ou seja, quando eu estou em conexão com a consciência divina e ele me manda uma mensagem e diz, olha, você vai ter que mudar de emprego, ou muda de emprego, ou sai da cidade, ou enfim, vai vir uma mensagem. Você não vai questionar. Se você sabe, né, se você está no papel de mensageiro e você ouve essa mensagem, você simplesmente vai seguir essa mensagem. Você não vai questionar por quê. Você vai confiar e você vai ter fé de que é essa mensagem que está te instruindo para o melhor. E se é uma mensagem para alguém, você não vai questionar por que aquela pessoa, ou por que isso, ou por que aquilo. Você vai lá e faz o seu papel de entregar aquela mensagem. Isso é muito, muito legal, né? Às vezes a gente recebe mensagens e a gente questiona, ai, mas será que isso é certo? Ai, será que isso é verdadeiro? Ai, será que isso é coisa da minha mente? Ai, será? Será? E muitas vezes a gente ignora, recebe a mensagem, não confia e deixa lá, né? Esquece a mensagem. E aí, às vezes, vai lembrar anos depois, quando alguma coisa acontece, você fala, nossa, mas eu já recebi essa mensagem, né? No passado. Pelo menos isso já aconteceu comigo algumas vezes. Ou seja, a gente, como ministro de Deus, a gente não acredita que é capaz de receber as mensagens diretamente de Deus, da consciência divina. E ele diz aqui também que como os mensageiros terrestres, eles não escreveram as mensagens que trazem consigo, mas vêm a ser os seus primeiros destinatários, no sentido mais verdadeiro, recebendo a fim de se preparar para dar. Então, assim, toda mensagem que a gente recebe, primeiro essa mensagem é pra gente. Primeiro, essa mensagem tem que ser absorvida por cada um de nós. E depois, uma vez absorvida, a gente vai e dá essa mensagem. Ou seja, essa mensagem não pode ficar só com a gente. Ela tem que ser passada para frente.
Os mensageiros de Deus desempenham o seu papel como a própria aceitação das suas mensagens para si mesmos e mostram que as compreendem dando-as aos outros. Então, quando você está no seu papel de mensageiro de Deus, você quer levar essa palavra para frente, você quer que outras pessoas recebam essa palavra. Esse é o nosso papel aqui na Terra. Se nós estamos recebendo mensagem, se nós estamos num processo onde nós estamos seguindo um processo de evolução, onde a gente está cada vez mais conectados a essa consciência, a gente também precisa absorver esse conhecimento e logo em seguida passar esse conhecimento para frente, essa mensagem para frente. Então, uma vez que você compreende, por exemplo, que é preciso silenciar a mente de vez em quando, pronto, você compreendeu isso, ou seja, você captou essa mensagem. Eu sei que eu preciso silenciar para ouvir a voz de Deus. E aí você vai e fala para outras pessoas, olha, é bom que você silencie a sua mente para que você possa receber as mensagens de Deus. Isso é um mensageiro, ou seja, eu estou passando a mensagem para frente. Então, aqui a gente pode pensar, mas nossa, mas só isso? Não, é por aí. Isso é um exemplo. Mas tudo aquilo que te faz bem, tudo aquilo que você percebeu que é algo divino, que é algo que vem de dentro mesmo, que é puro, ele deve ser passado para frente. Ou seja, tudo aquilo que pode ser uma ponte de transformação na vida de alguém é uma mensagem divina, é uma mensagem de transformação. E uma vez que você leva ela para outras pessoas, você está cumprindo o seu papel de ser o mensageiro de Deus. Então, tudo aquilo que é puro e que vem de dentro, ou seja, que vem da nossa sabedoria interna, que a gente usa em primeiro lugar para nos transformar, como ele diz aqui, para nos preparar, para daí então a gente poder passar essa mensagem também para outras pessoas. E é assim que a gente transforma o mundo, né? É assim que a gente consegue levar uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança para o mundo. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de uma palavra. E às vezes essa palavra ela surge ali, né? Às vezes a gente tá, sei lá, numa fila de banco ou num lugar e de repente você olha para uma pessoa e você vê que aquela pessoa não tá bem. Você olha e você vê que aquela pessoa tá triste, tá abatida. E de repente você sente ali, né, internamente você sente uma vontade de falar um oi ou de sorrir. Ou de dizer um bom dia, ou de dizer tá tudo bem, ou de dizer precisa de ajuda. Se essa mensagem, se essa intenção ela veio de dentro, né? Por que não acreditar que foi Deus que disse, olha, vai lá e fala bom dia para essa pessoa, vai lá e fala um oi, vai lá e fala, pergunta se tá tudo bem. Então, quando a gente recebe essas intuições internas, a gente precisa acreditar em primeiro lugar, absorver e passar para frente. Ter essa fé de que a gente pode ser mensageiro. A gente veio aqui para ser mensageiro, então a gente precisa acreditar nisso. E nós somos usados o tempo todo. O tempo todo. A gente só precisa prestar atenção. A gente precisa estar aberto, estar atento, estar no presente, estar prestando atenção. O quanto Deus, ele manda sinais pra gente. Ele fala com a gente assim, todo dia. E ele diz mais aqui o seguinte: ele precisa da nossa voz para que possa falar através de nós. Precisa das nossas mãos para portar as suas mensagens e levá-las àqueles que ele designa. Precisa dos nossos pés para nos trazer para onde é sua vontade que estejamos, para que aqueles que esperam na miséria possam, enfim, ser libertados. E ele precisa das nossas vontades unidas à sua, para que possamos
ser os verdadeiros receptores das dádivas que Ele nos dá. Achei linda essa parte. E é isso mesmo. E essa parte aqui, ela resume a nossa existência, porque nós somos Deus em ação. Nós somos um com Deus. Então, Deus, a consciência divina, que não tem forma, ela se expressa através de nós. Então, como ele diz aqui, precisa da nossa voz, precisa das nossas mãos, precisa dos nossos pés. Ou seja, este corpo, ele foi criado para que o Espírito, que representa a consciência de Deus, pudesse se experienciar através de nós. E o nosso papel dentro deste corpo, o papel, né, do Espírito dentro deste corpo, usando a consciência, a parte da consciência que é a mente humana, para que a mensagem seja levada a todos que estão aqui. Então, aquele que capta a mensagem de Deus tem que ir lá naquele que ainda está adormecido e levar essa mensagem para aquela pessoa. Porque todos nós aqui estamos salvando e sendo salvos. Estamos salvando o outro e sendo salvos também. Porque sempre existe uma mente mais evoluída que a nossa. Então, por isso que nós temos os mestres ascensionados que nos ajudam, os guias espirituais que nos ajudam, que já estão em outros planos, nos conduzindo, nos guiando aqui também. Porque muitas vezes Deus, ele usa também desses mestres, né, para chegar até nós, essas pessoas mais iluminadas para chegar até nós. Então, e nós terrenos, né, nós aqui que não temos toda essa iluminação, que ainda não somos iluminados, também somos usados para chegar àquelas pessoas que estão menos preparadas do que nós para esse entendimento. Que, como ele diz aqui, aquelas pessoas que passam por algum tipo de miséria. Então, é uma escala, né, onde todo mundo, no seu grau de evolução de consciência, está fazendo o papel de mensageiros de Deus. E o que ele diz aqui para a lição de hoje, para a frase de hoje, né, é que durante o dia de hoje a gente possa meditar nessa frase que diz: eu estou entre os ministros de Deus e sou grato por ter os meios de reconhecer que sou livre. E a lição, ela diz mais aqui que hoje nessa lição nós aprendemos que nós não reconheceremos aquilo que recebemos até que o tenhamos dado. Ou seja, enquanto a gente não entrar em ação e assumir o papel de ministros, de mensageiros e ministros de Deus, a gente não vai compreender a grandeza de Deus nas nossas vidas. Então, minha gente, meditem bastante nessa lição de hoje, pratique também o mantra, leia a lição toda e eu espero que vocês tenham gostado aqui das minhas reflexões, lembrando sempre que esse é o meu ponto de vista, o meu entendimento da lição, a mensagem que eu tiro da lição, que eu estou aqui contribuindo com vocês, eu espero que ela seja contribuição para cada um de vocês também. Um grande beijo e até amanhã!